Alô, bom dia. Meu nome é Cleiton dos Santos e hoje eu e o Lucas Petri vamos falar sobre CRUD Android, que necessariamente são as operações básicas de banco de dados, de inclusão, de alteração, de deletar e de atualizar. Nos últimos anos, a plataforma mobile, né, no caso de celulares, ela vem ganhando forças. Isso porque empresas, elas fazem grandes investimentos, tanto na parte física, né, trocando seus dispositivos, como também qualificando os seus profissionais, os seus colaboradores, seja por meio de cursos, de palestras ou mesmo de treinamentos. A gente nesse tutorial vai ver basicamente como criar um CRUD, no caso usando o SQLite, que é um banco de dados do Android. E para isso, utilizaremos o SDK e a ferramenta de desenvolvimento Android Studio. O SQLite, ele no caso é um banco de dados relacional, onde eu consigo criar tabelas e fazer relações. Ele tem um código aberto onde estudantes eles podem fazer o seu uso para estudo, tanto de aprendizado. E a sintaxe dele é de SQL, onde eu posso fazer comandos como de criação, remoção, assim como também no Oracle e no SQL Server. No caso da API, ela é necessária para a criação do banco de dados, e a gente utilizará duas classes que veremos mais adiante. Uma delas é o SQLite Database, que no caso essa classe, dentro dela, eu coloco os métodos que são necessários para a manipulação do banco de dados. E a segunda dela é o SQLite Open Helper. Já nessa segunda, ela vai ter a responsabilidade de criação do banco, no caso, mas também pelo versionamento do mesmo, no caso do banco de dados, né? A gente já tem aqui um exemplo de código Android. Esse código aqui que a gente tem, quem cria ele é o Android Studio, ou seja, ele já é criado automaticamente e os dois métodos, eles são prototipados. Quando a gente faz o extend, no caso na classe SQLite OpenHelp, o Android Studio, ele vai fazer o desenvolvedor a implementar dois métodos que são muito importantes para que funcione o nosso banco de dados, que no caso é o método onCreate, que ele já é chamado quando a aplicação cria o banco de dados pela primeira vez, e dentro desse método deve ter todas as diretrizes de criação, no caso inicial do nosso banco. E o segundo método, o onUpgrade, ele é o método que vai ser responsável por fazer a atualização do nosso banco com alguma informação estrutural, quando ela for alterada, no caso. E ele sempre é chamado quando uma atualização ela for necessária para que não tenha nenhum tipo de erro, nenhum tipo de coisa errada no nosso código, entre o banco existente e o novo, no caso, aparelho que irá atualizar a aplicação nossa. A gente tem aqui um segundo exemplo, né? Que no caso já vai ter nossa versão, nome do banco, que no caso são atributos essenciais, eles são de extrema importância para o futuro próximo. Aqui a gente tem a continuação do nosso código, onde temos alguns overrides e algumas passagens de parâmetro. Esse terceiro código, ele necessariamente já seria o nosso banco de dados, onde a gente tem o padrão JDBC, né? Como vocês podem ver, a gente dá um nome para a tabela e a gente já começa a criar alguns atributos com seus necessários tipos. A gente fez a divisão do código em várias partes para facilitar a compreensão. Esse código a gente deve pegar esse código e inserir dentro do método que já vai fazer a criação do banco de dados. Como vocês podem ver, já foram inseridos os atributos. Mais abaixo aqui a gente tem os atributos, que no caso da criação da tabela no nosso banco de dados. Nesse código B, a gente tem um método, né, que é o onUpgrade. Esse método, ele geralmente ele tem um comando SQL dentro, e esse comando ele apaga a tabela. No caso, se ela existir somente, né? E posteriormente, vai fazer a invocação do método onCreate para que crie uma tabela com as alterações feitas pelo usuário.
Já nesse código C, a gente tem o que chamamos de construtor, que ele passará para a superclasse as informações do local e da nossa versão do banco de dados. E aqui embaixo nós temos novamente os comandos do banco de dados, no caso em SQL, com os atributos. Nesse código D1, a gente já vai fazer algumas inserções de valores, né? Que no caso é onde será criado o layout no Android Studio, onde eu vou fazer com que o usuário ele insira informações, ou seja, permite que o nosso usuário ele passe informações para o nosso programa. Aqui a gente tem a continuação, onde usamos o layout, passamos alguns atributos como true, que no caso é verdadeiro. E o resultado desse código a gente confere nesta tela, onde a gente tem uma imagem, né, com o título, o autor e a editora, e um botão para cadastrar. No caso desse código, ele não tem nenhuma funcionalidade, porque a gente modelou, no caso, apenas a programação visual. A parte funcional mesmo, ela não foi criada. A classe banco controller, ela que é responsável por controlar as manipulações do banco, no caso. E aqui foi criado um construtor como público, né? Ele está como público, e foi instanciado o atributo banco nesse contexto onde é passado por parâmetro activity. E no caso do atributo DB, ele deve receber o resultado do método getRetableDatabase, que no caso faz referência ao Android, em que o banco será utilizado para a leitura e a escrita dos valores. Já no insert, ele recebe como parâmetro a tabela em que os dados eles estão manipulados e um parâmetro nulo, onde o map com os dados que serão inseridos no banco no formato de uma key value. E também tem a classe content value para criar esse map no caso. Neste outro slide aqui, não são definidos os campos em que a consulta retorna o array de string no campo, né? Depois que o objeto DB recebe o retorno do método getRevDB-Database, que irá fazer com que os dados sejam acessados como somente para leitura. No caso, no caso operação, né? Depois dessa operação, o método query ele vai ser chamado e o nome da tabela e os campos desejados para retorno eles são passados como parâmetro no caso da consulta. E já na alteração, quando é clicado, o conteúdo, no caso do cursor, para a primeira posição, ele captura o código e que está contido dentro do cursor, e ele vai ser, no caso, referenciado, no caso, por criabanco.id, né? E esse código ele é passado via intent para activity, que depois ela será, no caso, visualizada. E após a passagem do código de referência das informações, no caso dentro do banco, é necessário que seja executada uma consulta no banco e a informação seja recuperada e armazenada em um objeto do tipo cursor. E aqui a gente tem um comando básico para deletar dados, onde uma string do tipo E, no caso ela recebe como parâmetro, e a gente vai deletar o campo que a gente deseja. Então, como vocês podem ver, vejo que os bancos do dado eles serão apenas apagados, não manipulados. O método delete receberá o nome da tabela e a cláusula where. Na activity, que encotou a tela, deve receber as diretrizes responsáveis por acionar o botão e chamar um método de deleção do dado. Então, referindo-se à listagem, no caso, deve-se adicionar algumas linhas de código para que ela se adeque, no caso, ao nosso código. E como aqui é muito parecido com alterar,
Mas aqui o deletar registro, ele é chamado através do alterar registro. Da mesma forma que a activity, que mostra os dados na tela, ela é chamada para confirmar a deleção. E com isso, o nosso código ele está concluído. Mas é claro que esses códigos eles podem ser aprimorados, eles podem ser melhorados e adaptados e modificados para uma segunda necessidade, no caso para mais à frente, a gente utilizar em outros projetos.